Os cegos que rejeitaram a luz. A referência se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, de 12 a 59, e no capítulo 9 de João, com auxílio do livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo 51, A Luz da Vida. O nosso planeta ele tem tido grandes ensinadores, homens com capacidade gigantesca, com capacidade admirável de investigação. As declarações que foram dadas ao longo da história por esses filósofos, pensadores, têm aberto a visão a vastos campos de conhecimento. E essas pessoas têm sido honradas como benfeitores da raça humana, como guias. Mas existe um que supera todos esses. Um supera todos esses. Pode-se voltar no registro da história humana até onde se estender esse registro. Mas a luz, ela existia antes deles e muito maior do que a deles. Com as palavras que Jesus disse aos judeus, eu sou a luz do mundo, João 8,12, Jesus estava se declarando o Messias. Mas eles, aparentando que não haviam escutado suas palavras, perguntaram, quem és tu? Perguntaram a Jesus, ele tinha dito, eu sou a luz do mundo. E eles perguntaram, quem és tu? Eles queriam que Jesus declarasse Cristo, ser o Cristo. Na obra de Deus não há constrangimento, não há forçação, não existe isso. Na obra de redenção é uma escolha. Deus não vai salvar ninguém à força. Não existe, ele não exerce nenhuma força externa. Quando o Espírito de Deus age na mente de alguém, você é deixado livre para escolher quem você vai servir. É uma escolha de todos nós. Na verdade, nós não temos capacidade de livrar do poder de Satanás. Essa é a verdade. A única condição em que é possível libertação é tornar um com Cristo. Então, Jesus confrontou aqueles mestres. Ele disse, ele negou que eles fossem filhos de Abraão. Vocês fazem as obras de vosso pai. E em zombaria eles responderam: nós não somos nascidos de prostituição, nós temos um pai, que é Deus. Essas palavras, quando disse assim, ó, nós não somos nascidos de prostituição, sabe o que eles estavam dizendo? Dizendo que Jesus nasceu em uma circunstância de prostituição. Aquela história se espalhou. A história de que Jesus foi nascido por fruto de um adultério, uma prostituição. Então Jesus replicou para eles: quem dentre vós me convence de pecado? João 8,46. Durante 3 anos, dia após dia, eles seguiam Jesus para encontrar uma mancha no caráter de Jesus. Não acharam. Os próprios demônios, eles eram obrigados a confessar: bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos 1,24. Muitos que se deleitam em criticar, em buscar qualquer coisa questionável na palavra de Deus, eles supõem que estão julgando a Bíblia. Na verdade, essas pessoas estão julgando a si mesmas, julgando a si próprias. Tornam notória sua incapacidade para apreciar verdades de origem celestial. Eles ocupam-se em procurar gravetos e palhinhas. Então Jesus continuou: Abraão, o vosso pai, ele ficou alegre ao ver o meu dia e alegrou-se. Versículo 56. Então eles retorquiram com zombaria, como se quisessem provar que Jesus era um desequilibrado. Você ainda não tem nem 50 anos. Você já viu Abraão? Aí Jesus respondeu com solene dignidade: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Verso 58. Sabe qual foi a reação do povo?
Muitos dentre o povo colocaram-se ao lado dos sacerdotes e rabinos, pegaram em pedras para atirarem em Jesus. Mas Jesus ele se ocultou e saiu do templo, passou no meio deles e se retirou. Versículo 59. O que estava acontecendo? A luz estava brilhando nas trevas, mas as trevas não compreenderam. João 1, verso 5. A luz brilhava e aqueles que estavam cegos, que estavam em trevas, não rejeitaram, rejeitaram a luz. Então Jesus demonstrou de forma prática que os mestres estavam cegos. Passando Jesus, pouco depois, ele viu um homem cego de nascença. Os judeus acreditavam que o pecado era punido nessa vida, e Satanás levou as pessoas a acreditarem e a considerar a doença e a morte como se fosse originária em Deus, como castigo por causa do pecado, um castigo arbitrário. Então, aquele que passava por alguma dificuldade, uma calamidade, aflição, além de sofrer pela doença, sofria também, ou pelo prejuízo, por qualquer coisa, eles sofriam também porque eram considerados como grandes pecadores. A história de Jó mostra que o sofrimento é causado não por Deus, mas por Satanás. Mas Deus predomina sobre esse sofrimento para fins misericordiosos. Então Jesus untou os olhos do cego, mandou ele lavar-se no tanque de Siloé. E a vista daquele homem foi restaurada. Jesus estava respondendo de forma prática. Os discípulos não tinham nada que discutir se ele tinha pecado, se os pais dele tinham pecado, e se entender o poder e a misericórdia de Deus. Nós não temos que discutir. Nós temos que entender o poder e a misericórdia de Deus. Os fariseus não podiam deixar de espantar-se, ficaram espantados com aquela cura, mas eles encheram de ódio. Por quê? Porque o milagre havia acontecido no sábado. Então eles pegaram o homem e levaram ao conselho dos fariseus para julgamento. E diziam: Esse homem que te curou, ele não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Os fariseus preferiam negar a prova que eles viam ali, admitir que se achavam em erro. Esse é o poder do preconceito. E essa é a tortuosa justiça farisaica. Satanás e seus anjos estavam do lado dos fariseus. Satanás e os maus anjos. E ali toda a energia má do universo se juntou no raciocínio daqueles homens para neutralizar a influência de Cristo. E muitos que estavam ouvindo já tinham uma certa dúvida, aprofundaram ainda mais nas suas convicções contra Jesus. Enquanto esses hipócritas procuravam fazê-lo, aquele homem que era cego, a descrer, Deus estava ajudando o homem que fora curado a demonstrar e responder com vigor. E a resposta que ele deu, as respostas que ele deu, veio diretamente do Espírito Santo. A resposta dele foi: vocês por acaso estão querendo também tornar-se discípulos daquele homem? E desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer isso. O homem estava enfrentando seus inquiridores com as próprias armas. O raciocínio que ele apresentou era irrefutável. Aí eles responderam já irados: Você é nascido em pecado e quer ensinar a gente? Então excomungaram ele dali. Jesus ouviu o que aconteceu, encontrou-se pouco depois com ele e perguntou: Você crê no Filho de Deus? Aquele homem havia visto primeiramente o rosto dos seus pais, preocupados, perplexos, turbados. Pouco depois, ele olhou a severa fisionomia dos mestres rabinos, sacerdotes, fariseus. Ele havia visto o rosto preocupado, turbado, rosto irado, fisionomia severa, e agora ele olha
e descansa os olhos sobre o amorável e sereno semblante de Jesus. O homem então lançou-se aos pés do Salvador em adoração. Não somente lhe fora restaurada a visão natural, mas os olhos do entendimento haviam sido abertos. Os fariseus, que não confessavam ter necessidade alguma, recusavam-se ir a Cristo, foram deixados em cegueira. Uma cegueira que era culpa deles. E Jesus disse: vosso pecado permanece. Todos nós estamos na situação em que precisamos que as escamas que tampam os nossos olhos sejam retiradas. Para isso é necessário ir até Jesus. Quem não for, vai ser mantido na escuridão. É uma escolha sua. Se você quiser essa mensagem para passar na igreja, em alguma reunião, é só baixar o texto e baixar o slide. Ele está à disposição para uso, onde você quiser. Deus abençoe a todos nós, que nós possamos fazer a escolha correta.